Vamos por parte na pergunta. Primeiro, a noção de uma teocracia moderna. Teocracia é quando um poder religioso ela quer exercer o domínio civil sobre determinada realidade. Nós, enquanto Igreja Católica, a gente vê que essa relação entre Igreja e Estado, de um modo muito intrínseca, nunca deu certo na nossa história, né? É uma coisa que limita tanto a Igreja quanto o Estado. Eu acho que deve haver não uma disparidade, mas que cada um assuma o âmbito no qual está situado. Então, que a Igreja atue no que lhe é próprio, nas questões sociais, nas questões religiosas, nas questões que dizem respeito ao humanismo integral do ser humano, ela deve fazer isso. Mas as questões mais relacionadas à política, à organização, à ordem da sociedade, acredito que o Estado deve assumir com certeza. Então, a partir do momento em que um poder religioso, seja ele qual for, não apenas Igreja Católica, mas em qualquer outro aspecto, quer tomar força e assumir as propriedades que são características do Estado, isso não se torna benéfico para a própria sociedade. Acho que deve ser resguardado o ambiente de atuação. Qual é o papel do Estado de Direito? É resguardar os horizontes particulares, as particularidades que compõem o tecido, a tessitura de uma sociedade. Então, eu acredito que uma teocracia não seria bem-vinda. Nem a Igreja pensa assim, acredito que o Estado também não. Acho que isso hoje seria impossível, ainda que tenha muitos grupos religiosos que queiram interferir de um modo direto em algumas questões que condizem propriamente ao Estado. É claro que, enquanto cristão, nós devemos tomar um posicionamento acerca de valores que não estão de acordo com a nossa experiência de fé. Mas também acho que não precisa impor sobre toda a sociedade. Para nós, cristãos, existe um único Deus, né? Agora, claro que existem muitas, diversas imagens de deuses, né? Então a gente poderia dizer que existem vários deuses no sentido das várias imagens que se formam, né, a respeito de Deus, cada um com um discurso religioso, mas para nós cristãos, Deus, o Eterno, assumiu uma forma, um rosto, uma característica em Cristo. Então todo discurso religioso para nós ele é medido a partir da experiência que nós temos de Cristo. Enquanto uma ideia, mas enquanto um personagem histórico situado em seu contexto, mas que deixa uma mensagem muito para além de seu contexto, né? Então eu acho que para nós, nossa palavra, nós não vamos impor a palavra no atual contexto, não é uma palavra de imposição para a sociedade e para as pessoas. Nossa palavra é uma palavra propositiva. Isto é o que nós acreditamos, aqui está a nossa experiência de fé e você, no mercado religioso que existe, você escolhe, você vê se esta opção de fé lhe atrai. É uma pergunta muito ampla, porque a teocracia, ela efetivamente hoje, ela se encontra presente mais onde? Nos países como Estado muçulmano, onde igreja, mas religião e Estado estão muito unidos. Agora dizer que a perspectiva teocrática foi passando por mudanças, sim, foi passando por mudanças. Mas que a metafísica para a filosofia pós-moderna, sim e não. A metafísica ela é importante para a filosofia pós-moderna na medida em que, e aí nós temos que recorrer aos filósofos para ver esta questão.
A metafísica, por exemplo, em Platão ou em Aristóteles, a metafísica, como os livros que estavam depois do conjunto de textos que tratavam da física, essa perspectiva metafísica, como foi assumida por Platão, por exemplo, a criação de um mundo de ideias, onde a realidade encontraria o seu verdadeiro sentido, ou seja, o sentido verdadeiro não está no que vemos, nas coisas que experimentamos, mas o sentido do que é está dado aí, encontra-se em um outro mundo, no mundo das ideias. Essas realidades que temos aqui são xerox mal tiradas da verdadeira realidade que se encontra no âmbito das ideias. Essa perspectiva metafísica, na própria filosofia, ela foi superada. Depois dessa ideia de uma objetividade das ideias do mundo metafísico, isso foi superado até na perspectiva moderna, por Descartes, onde nós temos o alicerce da metafísica na própria subjetividade. Né? A verdade não está e não existe enquanto realidade objetiva em si mesmo, mas depende do cogito ergo sum, penso logo existe, depende diretamente do sujeito. Na perspectiva contemporânea, e aí a gente tem o filósofo que trata da metafísica e trata de recuperar os elementos da metafísica, mas para fazer uma desconstrução da metafísica, é Martin Heidegger. Heidegger ele diz que a essência da coisa encontra-se na existência. Então, não existe um sentido para a ontologia contemporânea, não existe um sentido por trás da coisa. O sentido está na coisa e nos vários contextos onde essa coisa vai sendo assumida, ela pode assumir diversos significados. Então, por exemplo, uma mesa na sala de aula vai ser um birô. Uma mesa na sala de minha casa será para as refeições. Uma mesa onde eu estudo é uma escrivaninha. Uma mesa numa igreja é um altar. Então, o contexto, o horizonte de compreensão no qual o objeto está situado determina o significado da coisa. Então, o sentido ele vai depender e vai ser perpassado pelo contexto. Então, por que eu estou falando isso? De Platão, de Descartes, né? Platão com as ideias, enquanto ideia realmente com existência real, Descartes, a ideia dependente da subjetividade, e Heidegger com a ideia enquanto dependente do contexto significativo, do horizonte de compreensão no qual está situado. Veja que a metafísica ela foi passando por uma alteração, ela tem alteração. Então, a perspectiva metafísica se mudou. E hoje nós precisamos, claro, de um discurso metafísico. Isso é metafísica, porque eu acredito que um discurso materialista não explica ou não dá conta da totalidade da realidade. O discurso metafísico, o discurso materialista, ele pode dar conta das coisas, mas e da condição de possibilidade das coisas? Porque para que uma coisa se dê, ela precisa se dar em condições a priorísticas de possibilidade que permitam que ela aconteça. Então, deste discurso a respeito das estruturas a priorísticas, das estruturas, das condições de possibilidade da manifestação do real, isso a física e o materialismo não são incapazes de dizer uma palavra. Então, um discurso metafísico certamente é necessário hoje. Primeira coisa, a noção de pós-modernidade. Você entende pós-modernidade como o quê? Como uma crise da modernidade. Então, será que podemos falar realmente de uma pós-modernidade? Os filósofos não chegam, os teóricos não chegam a um consenso a esse respeito.
Por exemplo, o Bernard Marshall, naquele livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, até na editora Companhia das Letras você pode encontrar, ele critica fortemente a ideia de uma pós-modernidade. Porque nós não temos um marco que diga que estamos em um novo parâmetro. Você tem uma passagem do cosmológico para o antropológico, do antropológico para o teológico, a gente poderia dizer, né? O teocêntrico, cosmocêntrico, antropocêntrico, teocêntrico, depois a reviravolta para o antropocêntrico novamente com a modernidade. Mas hoje, então, qual é? O que é que faz com que exista esta dita pós-modernidade? Há teóricos que dizem que nós estamos em uma crise da modernidade. A modernidade ela não cumpriu aquilo a que ela se propôs. Né? Todo o ideal da razão iluminista, Auschwitz colocou por terra. A escola filosófica de Frankfurt denuncia bem isso. Horkheim, Herbert Marcuse, Adorno questionam veementemente toda a proposta de um ideário, do ideário iluminista, da filosofia iluminista, de que a razão ela iria imperar, quando na verdade você vê nos campos de concentração procedimentos extremamente racionais para eliminar a existência, para eliminar a vida humana. Então a razão instrumental, né, a razão instrumental, como os teóricos de Frankfurt vão dizer, é extremamente prejudicial para a existência humana. Então, aquela ilusão de que a racionalidade pura ela vai libertar o homem, Auschwitz colocou isso por terra. É uma boa pergunta, porque o que nós vemos hoje, de um certo modo, é a relativização dos valores. Não tem mais aquela convicção de você abraçar aquilo por uma convicção religiosa ou por... Né? Há um relativismo, né, em todo o âmbito, seja no âmbito pessoal, religioso, comunitário. Você não tem mais aqueles padrões éticos, morais que determinam a vida, a existência. Eu acho que hoje deve se pautar muito pela educação. Investir bastante nessa questão da educação para que as escolhas elas sejam tomadas cada vez mais de modo mais conscientes. Claro que toda essa mudança foi interferindo no modo de ver, de perceber a realidade, isso é verdade. E aí, eu não apenas aprofundando um pouco mais a resposta anterior, se você pode falar de uma pós-modernidade, se há possibilidade de falar de uma pós-modernidade, é pela interferência das redes sociais, das mídias. Isso talvez sim seja um modo de você falar de uma pós-modernidade, a partir dessa revolução técnica e de que o homem hoje ele não se compreende sem os meios técnicos, sem esses aparelhos que a gente tem do qual nós nos cercamos. Então, talvez aí a pós-modernidade possa ser caracterizada. Isso é uma... E as relações hoje estão muito pautadas pelas questões técnicas, né? Relação, por exemplo, com o outro, você pelo celular, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você tem tipos de relação novos, né? Às vezes o cara conversa com outra pessoa pelo WhatsApp, pelo Facebook, e você pessoalmente não consegue estabelecer essa relação. Passa na rua, conhece a pessoa pelas mídias sociais e você não consegue estabelecer uma relação com aquela pessoa. Então é um novo modo, né? É uma nova forma de existir, de se posicionar no mundo, né? Através das mídias sociais, de um mundo virtual. Sei até que ponto não gostaria de emitir um juízo de valor, porque isso pode ser bom e pode ser ruim, naturalmente, mas isso depende da perspectiva que é assumida.
O desejo é inerente ao ser humano. O que é o desejo? Que definição nós poderíamos dar de desejo? O desejo é a vontade aquecida para determinado objeto, para determinada realidade. O desejo é a vontade que se aquece, que se destina para determinada realidade. A partir do momento em que você alcança o objeto desejado, você satisfaz de um certo modo, né? Essa é uma noção básica de desejo. Existem outras ideias do desejo, esta é uma. Agora, que o desejo em nós foi alterado a partir da modernidade, da pós-modernidade, eu não diria tanto a partir da pós-modernidade. Acredito que um fato real que interfere no desejo foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é mais marcante, claro, está junto com a modernidade, né, talvez o germe da pós-modernidade. Por que a Revolução Industrial? Porque você tem agora fábricas que produzem em série. Então você precisa de uma população em série para que consuma aqueles produtos produzidos em série. Então você começa a realizar toda uma propaganda, a indústria começa a realizar toda uma propaganda para que haja pessoas que comprem aquele produto que está sendo vendido. Então você tem os modelos e as modelos que se configuram como o protótipo de existir bem, de ser feliz. Os modelos de beleza, os padrões de beleza que são estabelecidos e você tem que se adequar àquilo. Então o desejo é manipulado na medida em que você coloca como protótipo de felicidade este e aquele modelo, mas no fundo é uma estratégia da indústria para que a pessoa consuma aquele produto que é produzido por ela. Você tenha o corpo neste padrão, você tenha o corpo desta forma. Então veja que o desejo, ele é alterado sim, tem uma manipulação e a mídia está fortemente atuando em cima disso. É um mecanismo, é um meio para que isso possa acontecer a respeito da pós-modernidade e o ocultismo. Talvez pela ausência de valores e de clareza e por cada um procurar os elementos no mercado religioso que mais lhe apetece, essas dimensões da alma que não são conhecidas e que muitas vezes a pessoa se depara diante de uma ou de outra situação, isso leva a pessoa a procurar em formas órficas, né, em cultos, né, místicos, essa coisa. Talvez o ocultismo exista na medida em que não existe muita clareza sobre a situação ou uma desesperança com relação à realidade como ela está. Então começam a surgir filosofias e religiões que tendem a dizer não, nada presta o que está aí e é em outra realidade que está a felicidade, que está, né? Começa-se a se fazer essas coisas aí. A gente tem que perguntar qual Deus Nietzsche, acerca de qual Deus Nietzsche faz essa declaração. O Deus ao qual ele se refere nesta frase, né? Deus está morto, não é o Deus propriamente cristão, é o Deus da tradição filosófica ou o Deus até como a tradição filosófica assumiu. Então, eu acho que hoje verifica-se empiricamente algo e um fenômeno muito diferente, talvez até o contrário daquilo que Nietzsche disse, Deus está morto. Nós vemos uma proliferação cada vez maior de novas igrejas, de outras religiões. Então, o fenômeno religioso hoje é cada vez mais forte, cada vez mais vivo. É tanto que você está fazendo uma entrevista a respeito do mundo religioso após modernidade, na contemporaneidade. Se este fosse um tema
que realmente não dissesse, não tivesse importância, vocês no ambiente universitário não estariam fazendo uma pergunta, um questionamento como este. Então, essa frase Deus está morto, Nietzsche o situa no contexto da filosofia grega, o Deus da tradição grega, enquanto ente metafísico, como Aristóteles dizia, que enquanto motor imóvel, aquilo que move todas as coisas e não é movido por nada, enquanto princípio metafísico, esse Deus da metafísica realmente está morto, num contexto de crítica à metafísica, como foi feita por Heidegger e por todos os outros fenomenólogos existencialistas posteriores a Heidegger. Deus está morto enquanto entidade metafísica. O conceito de Deus que foi cunhado pela tradição, talvez esse conceito esteja morto. Mas o fenômeno religioso é cada vez mais forte. O homem tem sede, o homem tem desejo de Deus. É por isso que ele busca encontrar-se com esse ente que está para além, né, de todas as coisas materiais que nós tocamos, que nós vemos, mas que dá sentido a todas essas coisas. Então, o fenômeno religioso, em sua força, em sua potência, certamente manifestam o contrário da frase de Nietzsche. Deus não está morto.